Saudações, mentes jurídicas! Está no ar mais um episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Hoje eu tenho um convidado extremamente especial, um grande amigo. Todo ano, quando eu o parabenizo pelo seu aniversário, eu digo que ele é um dos melhores, se não o melhor advogado que eu conheço, amigo meu, porque ele é um cara especial e brilhante. Seja bem-vindo, meu amigo Marcelo Barbosa, meu Pellegrini, Marcelo Pellegrini Barbosa. Prazer, meu amigo, te ter aqui. É verdade, todo mundo às vezes erra no meu nome mesmo. Mas, puxa, Danilo, a alegria é minha, né? Participar do teu podcast, né? Dividir com você bate-papos. Eu sei que os elogios aí entra a parte de amigo. Então, fico muito feliz de poder contribuir, trocar uma ideia, né? Divergir, ensinar, aprender, papear. Vamos lá, vamos ver o que vem pela frente aí hoje. Muito obrigado pelo convite. Que eu te parabenizo dessa forma nos seus aniversários é verdade, não é? É verdade. Não é conversa de podcast, não, isso é verdade. É verdade. Tem os áudios aí, se alguém quiser ver um dia. Marcelão, meu amigo, hoje a gente escolheu falar de um tema que muito me agrada. Sei que muito te agrada também. Percebi sua empolgação quando eu sugeri esse tema, até por conta do seu currículo, da sua história. E nós escolhemos falar sobre liberdade de expressão. E para mostrar do seu gabarito, para falar sobre o tema, eu queria que você contasse um pouco do Marcelo. Fala da sua carreira acadêmica, sua carreira profissional, que vai justificar por que as pessoas merecem e devem ouvir esse podcast e a opinião do Marcelo sobre esse assunto. Conta para nós. Poxa, Danilo, olha, até muito gratificante a tua colocação. Estou fazendo 25 anos de formado. E já fiz muitas coisas dentro do direito. Então eu comecei lá pela faculdade, fiz a PUC de São Paulo, fiz bons estágios, né, durante a universidade, fui monitor, desenvolver projetos de iniciação científica. Quando eu me formei, tive a oportunidade de ir a Brasília, trabalhei dentro de um tribunal, depois trabalhei dentro de um escritório de advocacia em Brasília. Retornei, fiz o mestrado na PUC de São Paulo, onde eu me graduei. Fui assistente durante 8 anos de Direito Constitucional. Fiz um concurso, fui ser procurador do município de Indaiatuba. E cuidei disso junto com o meu escritório, né, por 10 anos. Em determinado momento, eu percebi que estava no momento de dar uma guinada na minha vida profissional. Eu já tinha terminado o mestrado. Eu acabei me desligando do meu cargo público, né, renunciando ao meu cargo de servidor. E investindo... Isso é coragem. Coragem. 2010, isso. Me formei em 2000. Em 2010, acho que o escritório já tinha um corpo. Eu parei de dar aula, renunciei meu cargo e comecei a procurar um trabalho nas áreas que eu gosto mesmo, né? No começo de carreira, a gente tem que acabar fazendo outras áreas, processos que a gente acaba aprendendo. Mas, em determinado momento, eu pude escolher. E aí eu comecei a trabalhar única e exclusivamente com as ações constitucionais, né? Direito público em geral, as ações coletivas, né? Ação popular, ação de improbidade, ação civil pública, inquérito civil. E acabei indo parar no direito eleitoral, porque foi quando veio a lei da ficha limpa. E aí toda e qualquer condenação nas ações constitucionais poderia, em tese, levaria a uma inelegibilidade. Gosto muito da parte recursal, ainda tenho um pouco de traquejo lá nos agravos, nos recursos especiais. Gosto muito de fazer. E você é bem atuante em Brasília, inclusive, né? Sou bastante. Já nos encontramos lá, Verdade. Às vezes. Eu vou a Brasília todo mês, praticamente todo mês. Então tenho bons amigos, né? Muito aprendizado. Me dedico lá nos casos que eu advogo, tenho boas relações lá de trabalho. E gosto da cidade. Me acolheu recém-formado e me acolhe até hoje na parte profissional. Então, eu tenho só que agradecer. E aí pude, né, desenvolver nesses últimos anos esse tipo de advocacia, né? Uma advocacia que eu fui saindo da massa e entrando num perfil mais qualitativo e não quantitativo. E estou aqui completando 25 anos com essa história aí e muito feliz aí por tudo que eu já atingi, tudo que o direito já me deu e eu pude dele extrair esses anos. Que legal, Marcelão, que bom. E fico muito feliz de você ter aceitado o convite. E vamos
trabalhar esse tema aqui, liberdade de expressão. Como que você conceituaria para nós liberdade de expressão? Para que as pessoas possam compreender que existem limites, que eu não posso falar o que eu quero, onde eu quero, sobre o que eu quero, a qualquer momento. Conceitue pra gente aqui. Pois é. Quando eu fiz a faculdade já nos anos 90, logo após a nossa Constituição, a doutrina majoritariamente dizia que os direitos fundamentais, está lá a liberdade de expressão no artigo 5º, eram absolutos, né? Intangíveis, né? Inegociáveis. Mas, pouco a pouco, a doutrina foi modificando essa interpretação. Tem aquele trabalho que talvez seja o trabalho estrangeiro marcante para mudar esse tipo de conceito, daquele professor americano Ronald Dworkin. O livro é Tomemos os Direitos a Sério, Levando os Direitos a Sério, algo semelhante. E que ele defendeu lá no pós-doutorado que os direitos fundamentais também deveriam ser relativizados. E criou algumas hipóteses. Na verdade, é uma nova interpretação dos direitos fundamentais de terceira geração. Tecnicamente, acho que é nesse perfil que se enquadra. E ali, uma das distinções que esse professor fez foi no sentido de que, e quando nós temos casos que há um choque entre princípios fundamentais? Nós temos aquela tese europeia, alemã, na verdade, do professor Otto Bachov, que entendia que poderia criar diferenças entre normas constitucionais, que o Supremo rapidamente repeliu as primeiras ADINs pós-88 e entendeu que não há hierarquia entre normas constitucionais, exceto pelas alterações legislativas, pelas emendas constitucionais, porque essas sim seriam frutos do poder constituinte derivado e teria limite traçado já pelo poder constituinte originário. Então, como o Supremo repeliu essa tese, a saída aí, a evolução do nosso ordenamento jurídico foi no caminho americano. Você vê, nós somos o civil law, previsibilidade, muito parecido com o direito europeu, exceto, né, o Reino Unido. Mas na questão dos direitos fundamentais, a gente tem uma saída hoje que é muito mais ligada, né, ao common law, ao direito americano e ao direito britânico, no sentido de, quando você tem um choque entre princípios, você não vai falar que um se submete ao outro. Você vai falar que naquela hipótese, qual deve ser o princípio que você deve ter primazia. Como se acomoda melhor naquela situação concreta. Exatamente. E o Supremo, e a doutrina, e a jurisprudência começou a evoluir. Os tratados internacionais de direitos humanos ajudaram muito nisso. Até houve uma alteração nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º para introduzir isso no ordenamento jurídico, no sentido de que, olha, há um choque entre direito de expressão e vida privada. Qual é o caso concreto para a gente ver qual que sobressai? Não que um seja melhor que o outro, maior que o outro, esteticamente falando, no sentido do direito abstrato, no controle de constitucionalidade, mas sim no hard case, né? No caso concreto, sim, no caso difícil. E a partir de então houve um caminho para a relativização. Logo, né, respondendo aí de forma agora direta a tua pergunta, me parece que a liberdade de expressão, assim como todos os outros demais direitos fundamentais do artigo 5º, são relativos. E nós temos que, no caso concreto, para ver se ele se sobressai ou não a algum outro do mesma ordem, do próprio artigo 5º, ou, segunda questão aí que a gente pode trazer, é se ele permite que você seja encaixado por abusos, se há limites. E me parece que a resposta nesse aspecto também é positiva. Sim. E já há alguns anos, em razão dessa incidência e a utilização, a instrumentalização das plataformas digitais, de redes sociais, esse assunto está muito em voga, é de extrema importância. Virou um boom, porque ele tem diversos reflexos. O abuso da liberdade, do que se acha que é a liberdade de expressão, pode acarretar crimes, além de responsabilidade civil. E um dos assuntos que a gente disse que iria trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a discussão da constitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet, né? Me fala uma coisa, na sua opinião, você acha que o Supremo, de modo geral, não estou nem falando da decisão em si, nós vamos chegar lá, mas você acha que havia necessidade de alguma regulamentação
do que seria a liberdade de expressão e quais os limites de se utilizar do seu direito de falar, pensar e, sobretudo, escrever. Pensar não, mas escrever em redes sociais e publicar tudo isso para diversas pessoas. Você achou que o Supremo precisava trabalhar esse assunto? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O Supremo deve fazer essa regulamentação como está fazendo. Evidentemente que você pode discordar. Olha, aqui acho que passou um pouquinho do limite nessa regulamentação, aqui poderia ter ido além, essa regulamentação não está bem posta, etc. Mas que era necessário a intervenção, eu não tenho dúvida. As redes sociais foram catalisadores deste boom chamado liberdade de expressão, que as pessoas começaram a dizer de tudo, achando que do lado de cá, né, do celular, do computador, estariam absolutamente imunes a qualquer tipo de reprimenda legal. Essa é a questão técnica. E, da mesma forma que, pessoalmente, lá no clube, ninguém pode imputar um crime a outro, na rede social, idem, ninguém pode imputar um crime a outro. Tanto lá quanto cá, pode haver um crime contra a honra. Sim. Pode haver uma responsabilização, uma reparação civil. Sim. Você tem lá, né, a injúria, calúnia, difamação do ponto de vista criminal, e você tem lá os danos morais dentro da esfera civil. Então, é o mesmo raciocínio. Né? Você usar a rede social para falar através dela não dá essa imunidade que muita gente entende que poderia ter, ou até inconscientemente, quem não é direito. Falou, como é que eu vou me achar aqui? Às vezes a pessoa usa um perfil que não é dele, Sim. Cria lá um perfil fake, porque a lei do marco digital, mais um dos motivos que eu acho que ela precisava ser regulamentada, como o Supremo fez, não é só na questão do artigo 19, que a gente vai tratar mais para frente. Era na questão que hoje, para você abrir uma conta numa rede social, você só precisa criar um nome, pode ser qualquer um, e de um e-mail que você pode fazer em qualquer e-mail gratuito. Sim. Você não precisa ter indicação do seu CPF, do seu RG, do seu endereço, seus dados, etc. Deixa eu então, contar permite muito o anonimato. Deixa eu te contar uma coisa, então. Olha o que já aconteceu comigo uma vez. Isso faz uns 8 ou 9 anos. Chego no escritório, a secretária me apresenta uma cartinha. Doutor, isso aqui chegou ontem, esqueci de te avisar, fui ver, carta da Corregedoria da Polícia Civil, me chamando para prestar um esclarecimento, que seria naquele dia de manhã. Coisa estranha, né? Imagina, advogado criminalista, Corregedoria. Eu falei, o que aconteceu? E já era final do dia, a Corregedoria já fechava, a delegacia da Corregedoria fechava. Eu tinha que dar aula à noite, tinha que dar aula de manhã, e eu falei, eu vou na hora do almoço, mas super apreensivo. Enfim, vou lá na Corregedoria, que era, para que eu precisava pedir explicações, dar explicações? Alguém, eu até imaginei quem fosse, mas não quis citar nome porque eu não tinha certeza, criou um perfil falso no Facebook de um delegado, que era um delegado, inclusive, na época da Corregedoria, fake, com os meus dados. Então a pessoa criou com os meus dados como se fosse o perfil do delegado, como se o delegado estivesse criando um perfil. Só que usou os meus dados que estão nas minhas petições espalhadas por aí, no judiciário, inclusive no site do escritório da época. Só que colocou na qualificação nos dados, brasileiro, colocou ele viúvo. E o delegado era casado. Então, se entendeu, uma escrivã da delegacia, eu fiquei sabendo, né, porque aí contaram. E lógico, acharam estranho que uma pessoa que vai fazer isso não usa seus próprios dados, né? Mas o primeiro passo é ouvir o dono desses dados, por isso que me chamaram. Claro. E falaram, doutor, foi a escrivã que viu, ô doutor fulano, você tá com o Facebook agora? Eu não. Tá aqui o do senhor. Aí começaram a ver, chegaram nos meus dados. Então, assim... e tudo, só para terminar a história, ficou esclarecido, evidente, óbvio, tal, enfim, continuaram a investigação para saber quem fez isso, e até onde eu sei, não encontraram. Mas veja só como é fácil você criar perfis falsos em nome de terceiros, inclusive. Você pode criar perfil falso seu, que não é de ninguém, pode criar falso de terceiro, e pode apenas ter um e-mail e não botar dado nenhum. Né? E aí é o anonimato. Aliás, a Constituição nossa veda o anonimato. Veda o anonimato. Mais um motivo para ter uma retificação do direito fundamental. Sim. Então, em razão desses portais darem a possibilidade
dessas pessoas transigirem com dados falsos de outros ou de ninguém, é que precisa ter um ajustamento da nossa conduta. Mínimo de regulamentação. Um mínimo de regulamentação. E o marco, você viu, até então não dava. Eu tenho também, contando alguns exemplos, eu faço muito direito eleitoral. Então, na época de eleição, você tem muita ação eleitoral e hoje os portais são... antigamente eles eram partes, né? Eles consortes passivos. Hoje já se entendeu que eles não são partes, mas eles são intimados para cumprir decisões, etc. Né? Então, é muito comum que você tenha leads eleitorais discutindo postagens. Tanto é que hoje quem é candidato tem que, inclusive, declarar o portal que vai usar para ser fiscalizado pelo adversário e pela justiça. Né? E a pessoa bota lá dados. E às vezes o dado é falso. Você não sabe quem... Você tem que quebrar sigilo. E o portal fala, olha, eu só estou obrigado a falar os dados que eu tenho. Né? Então tá aqui, ó, fulano era o e-mail tal, que se chamava, na hora que escreveu tal. Eu não tenho obrigação de entregar endereço tal, porque eu não preciso disso para criar. E o Lei do Marco Digital dá essa porta, essa brecha para as redes sociais. Sim. Outra coisa, a lei existe, fala, então eu quero saber os documentos daquele computador, né? Que é o RG do computador lá, o IP. Então, não, isso ela tem que dar. Ah, mas eu quero também os dados da porta lógica para saber aonde estava aquele computador. Ah, não, isso aí eu já não tenho obrigação de dar. Então, em razão dessas brechas, a evolução da tecnologia, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra a tecnologia. Muito pelo contrário, ela bem usada, ela é ótima para todo mundo. O que eu quero dizer é que há algumas brechas que precisavam ser corrigidas. Sim. E aí você tem duas formas de corrigir no Brasil. Por lei, né? E por decisão do Supremo. O Supremo pode dizer o direito a casa, ainda mais em ações dos controles concentrados, das repercussões gerais, que ele vai definir teses para o país. É aquela regra. E é aquela regra, aí a própria Constituição dá a resposta. Até que o Congresso decide de forma diferente. Sim. Mas fecha a brecha. Sim. Né? Não é imutável, né? As pessoas não entendem isso. O Supremo está falando onde não deve. Mas ele fala até o Congresso. Se o Congresso pegar essas brechas e quiser regulamentar, ele tem todo o direito de fazê-lo. Sim. Né? Sim. Então, acho que nós temos essa dicotomia que foi necessária a intervenção do Judiciário para dar definições para o cidadão comum. Né? Porque o Supremo ele é o guardião da Constituição, é a última trincheira do cidadão e é quem faz, muitas vezes, regras para toda a coletividade. Sim. Não, e as redes sociais, elas causam um efeito danoso gigantesco e descomunal às pessoas lesadas e ofendidas. Um amigo, recentemente, comentou comigo que estava tirando a filha da escola porque estava sofrendo bullying através de rede social. Então, se uma pessoa quiser macular a minha imagem, criar um factoide criminoso, falso, ainda mais com inteligência artificial, e publicar em redes sociais, consegue acabar com a minha reputação em coisa de horas. Exato, né? Exato. Então, era mais do que necessário que o Supremo tomasse alguma decisão por conta de uma ineficiência da lei, que não protegia bens jurídicos de forma adequada. Esse foi o motivo pelo qual direitos fundamentais de forma adequada. Foi a forma pela qual o Supremo entendeu, o motivo pelo qual o Supremo entendeu que precisava fazer um ajuste no artigo 19, né? Eu vou falar dessa forma. E é um assunto de extrema importância. E assim, eu acho que é legal para o pessoal entender que o artigo, a discussão em suma, se o artigo 19 da Lei do Marco Civil dizia que as plataformas eram obrigadas a retirar determinado conteúdo que causasse mal a terceiro, poderia ser crime contra a honra ou algum ato ilícito, quando elas fossem notificadas judicialmente. Só por ordem judicial. Só por ordem judicial. Então, vamos imaginar uma situação. Eu, Danilo, me deparo com uma mensagem, uma publicação caluniosa, mentirosa, ou que seja uma pessoa, um maluco faz uma publicação discriminatória, enfim, racista, homofóbica, que seja na rede social. Então, a rede social só tiraria aquela mensagem se o Danilo entrasse com uma ação judicial, Danilo ganhasse uma liminar, aí ela era obrigada a tirar. Se alguém contasse uma mentira sobre mim, que eu entendesse que era difamatória. Então, veja o tempo que iria se perder, a possibilidade de propagação dessa mentira, o custo que eu iria ter, aí sim ela era obrigada. Senão ela não era obrigada. Então, é sobre isso que eu acho que é legal a gente conversar, né, Marcelo? E agora, né, o Supremo acho que criou alguns vetores, né? Primeiro, por ordem judicial, ela sempre tem que tirar do ar. É indiscutível e é assim que seja. Nas questões dos crimes contra a honra,
Basta a notificação do ofendido. Né? E em alguns tipos de ilícito, ela tem a obrigação de fazer uma autovigilância e tirar do ar. Independente de notificação judicial ou extrajudicial, por né? esponte própria, né? Então, andou bem na regulamentação. Você pode, de novo, aqui discutir se um item poderia ter sido incluído a mais, poderia ter excluído algum item, mas o fato é que o bem jurídico tutelado não estava devidamente protegido. Sim. E tem um detalhe, né? As plataformas, elas se enriquecem com os usuários, principalmente nas publicações que são patrocinadas, né? E essas, me parece que o dever de vigilância agora é contínuo, né? É contínuo. E solidário. E justo, né? Porque elas ganham com isso, né? Claro. Elas Monetarizam, né? Monetizam, né? Muito dinheiro, né? Com isso. Então, é o fato. É uma empresa, né? Tem direito ao lucro, né? Como qualquer empresa privada, tem direito a exercer a sua profissão com liberdade, né? Você tem também um dispositivo lá no artigo 5º que fala que é livre, né? O desenvolvimento da atividade profissional. Agora, toda atividade tem regra. Nós temos as nossas regras como advogados também. A rede social tem que ter as regras como qualquer empresa. A empresa química tem os controles químicos, né? A empresa que polui, né? A empresa automotiva, a empresa que mexe com produtos com recursos naturais, mais regulamentações ainda. Nós, advogados, temos as nossas regulamentações. E as redes sociais, como qualquer empresa, também tem que ter liberdade de expressão, não a liberdade de agressão, nem liberdade de cometimento de crimes. Sim. E ponto. Sim. E você sabe que até para preparar aqui o podcast, os temas que nós iríamos conversar decorrentes da liberdade de expressão, eu achei uma matéria muito interessante que dizia como as redes sociais hoje são veículos para fraudadores, né? Para crimes contra as pessoas. Então, de operações financeiras, de perfis falsos que se utilizam de imagens de influencers, muitas vezes até falsas, através da inteligência artificial, e patrocinados por esses estelionatários, que induzem pessoas a aplicar dinheiro de determinada forma, aplicar seus valores, né? E acabam, lógico, sendo prejudicadas uma imensidão, um número absurdo de pessoas, através do mercado, sistema financeiro, utilizando de discursos do sistema financeiro, algumas atividades do sistema financeiro, mas que na realidade, algo falso, um estelionato, uma prática de crime. E links patrocinados. Ou seja, o fraudador ele patrocina para que essa informação falsa chegue ao maior número de pessoas, vítimas aderem a esses planos, a esses falsos cursos, a essas... como aplicar o seu dinheiro. E a hora que clica lá para participar do curso, vira um golpe, né? E então, assim, não tinha controle nenhum sobre isso. Então, assim, o dano praticado por essas plataformas digitais, quando mal utilizadas e sem regulamento, é muito grande, né? Você traz aí uma experiência do seu cotidiano, né? Da área que você atua. Eu desconheço muito essa área, né? Primeiro que eu não tenho um conhecimento tecnológico muito profundo. E segundo, que eu não atuo nessa área. Mas se ela está sendo também utilizada, né, como um indutor da prática de crimes, tem que ser fiscalizado, né? Se tem ilícitos que passam por ela, tem que ser tomada a providência. E existia uma regulamentação no Brasil, existe uma, mas não estava adequada. Então, vamos adequar. Eu tenho um ponto que eu achei bem interessante, que eu gostei dessa tese estabelecida pelo Supremo, que diz o seguinte, que se em razão do mesmo fato, mesmo que seja contra plataforma diversa, esse fato falso, ele é publicado novamente em outra plataforma, o sujeito que foi vitimado e que conseguiu aquela decisão judicial, ele não precisa entrar com uma nova medida contra essa outra plataforma para comprovar para o judiciário obter uma nova decisão que é falso. É no mesmo processo. Mesmo que seja contra um sujeito passivo da relação processual diferente, ele pode usar aquela mesma decisão para que a outra plataforma exclua, né, aquela publicação, aquela mensagem falsa. Achei bem interessante, até em respeito à economia processual, né? Você me contando desse exemplo, eu estou aqui associando com o meu dia a dia de trabalho, né? E olha como a Justiça Eleitoral ela já está na vanguarda. Primeiro, a Justiça Eleitoral
desde o enfrentamento, do início do enfrentamento das questões dos debates eleitorais e redes sociais, ela já fixou um entendimento, que hoje está muito pacificado, que, por exemplo, fake news não é só notícia falsa, né? Fake news é a notícia falsa, mentirosa, é a notícia do anonimato, é a notícia que imputa crime a alguém, é a notícia que faz apologia a genocídio, viola o Estado de Direito, ao ilícito, às crianças, né? Aos gêneros. Todas essas espécies já estavam protegidas, né, por resoluções da Justiça Eleitoral. Sim. A Justiça Eleitoral tem uma prerrogativa de expedir resoluções complementando a legislação ordinária. É uma prerrogativa que a Constituição deu ao Tribunal Superior Eleitoral. Então ela já tinha esse elemento. E essa questão de um vídeo que está proibido numa rede social aparece em outras, a resolução da eleição do ano passado, acho que foi feita ainda na presidência da ministra Carmen Lúcia, também já previa que você podia, no mesmo processo, como as redes sociais não são partes, só o adversário é quem fez, né, quem postou, você pediu para tirar daquela rede social X. Se aparecesse na rede social Y, bastaria fazer uma petição que o juiz estenderia para a rede social Y. Antes mesmo desta decisão do Supremo, já foi assim nas eleições passadas. Caramba, 2020, interessante, não sabia. 22 e 24. Que legal, Com cara. evoluções, né? Sempre no aprimoramento. Que legal, eu não sabia. Ô Marcelão, sobre aqueles crimes, você até mencionou há pouco, que essa tese do Supremo estabelece que a plataforma tem que fazer uma autofiscalização e a exclusão imediata daquela publicação, daquela informação, quando diz respeito a um rol taxativo, não menciona que é um rol taxativo, de alguns crimes ali. Perfeito. Algo que me chamou um pouco a atenção, eu acho que, na minha impressão, dá margem para discussão, para interpretação, é dos crimes contra o Estado Democrático. Porque o que seria caracterizado, talvez, um crime contra o Estado Democrático se uma pessoa quer criticar a atuação de um poder? Vou dar um exemplo. Se alguém criticar o Supremo Tribunal Federal, até por essa decisão, qual que é o limite para se entender se há um desrespeito à instituição do Supremo, instituição democrática, e isso caracterizaria um crime contra o Estado Democrático, ou se é uma liberdade de expressão? É verdade. É bom que a gente diga aqui que a gente não está aqui repelindo a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um valor extremamente fundamental, extremamente tem que ser respeitado, faz parte do nosso grupo de direitos e garantias fundamentais. Nós estamos estudando aqui as questões quando foge um pouco da normalidade. Então, digo agora meu pensamento, né, fazendo esse introito. Nem tudo que está postado pode ser entendido como ilícito. Pelo contrário, acho que a maioria das postagens não são. Críticas duras fazem parte da vida democrática. A definição do crime contra o Estado de Direito acho muito difícil, porque nós não temos precedentes ainda, né? Você não tem, né? Então nós ainda não sabemos quais são os limites, né, que o judiciário, a doutrina, né, a jurisprudência vai criar para elas. E mais do que isso, é dado ao direito de qualquer cidadão fazer crítica. Divirjo, né? Eu acabei de dizer aqui, eu posso divergir de talvez uma inclusão ou uma ausência nesse rol taxativo. Isso não faz de mim, né, nenhum tipo de violador a qualquer tipo de direito fundamental. É o direito que eu tenho de liberdade de expressão, como qualquer um tem. É que antigamente tem até aquela brincadeira, né? O pessoal sentava para conversar com os amigos e as discussões eram ali a seleção brasileira, a escalação da seleção, quem seria o técnico. Hoje o pessoal senta para falar com os amigos e se debatem as questões. Sim. O Supremo, os ministros, as decisões, né? A partir daí, zero problema. Acho que é um exercício de cidadania que está sendo aprofundado e a democracia leva tempo. De uma coisa nova, redes sociais, para uma regulamentação de um país que vive hoje dividido em conflito, e uma Suprema Corte que está procurando encontrar o meio termo e tentar regulamentar e se equilibrar em todos esses vetores. Então, há alguns momentos, né, que ela pende um pouco mais para cá, há alguns momentos que pende um pouco mais para lá, mas isso não apaga, não inibe, não ilide a liberdade plena de expressão, sem o cometimento de ilícito, evidentemente. As redes sociais, elas dão poder para muita gente que algumas não têm voz,
mas acha que porque está atrás de um computador, atrás de um celular, ela pode falar o que ela quer, contra quem ela quer e sem maiores consequências, né? E isso vem gerando, como a gente está trazendo aqui, problemas enormes. E isso acontece também no meio político, né? E isso vem sendo discutido já há alguns anos, porque as redes sociais se tornaram um instrumento de politização muito eficiente para, eu vou chamar, captação de eleitores, né, de eleitorado. E como que fica, Marcelo, sobre a liberdade de expressão, a utilização de redes sociais, de plataformas digitais, a própria imunidade parlamentar prevista na Constituição? Fala um pouco sobre esses 3 pontos, como você vê todo esse problema? Eu acho o seguinte, na questão eleitoral propriamente dita, hoje a rede social ela tem uma resolução do TSE própria. Ela é tão relevante que ela tem uma normatização específica para ela. Ponto. Segundo, hoje as candidaturas, né, os CNPJs de candidatos podem inclusive patrocinar, né? Não é gratuito o uso das redes sociais para candidatos e partidos políticos. Você patrocina e cada vez mais se gasta mais com redes sociais, porque todo mundo hoje tem acesso, ela chega a todo mundo muito mais rápido do que um discurso, uma visita num bairro ou um comício. Você pode optar ainda, né, quando as eleições são maiores, por botar uma mensagem para um bairro, outra mensagem para outro bairro, outra mensagem para outra cidade e tal, e fazer essa flexão. Então ela tem um papel fundamental nas eleições. Ela é instrumento, ela tem uma regulamentação própria e ela é muito utilizada. Ponto. Parágrafo para versão. Em razão disso, você tem que olhar o outro lado também. Os cuidados que se tem que se tem que ter com relação ao uso de redes sociais em campanhas eleitorais, que vão desde uma denúncia falsa, desde um crime contra a honra, até a imunidade, quando um dos candidatos é parlamentar, etc. Porque antigamente a proteção da imunidade era para votos, a doutrina clássica falava isso, né? Gestos e palavras enquanto na atividade parlamentar. E é bom que seja assim. O cara tem que ter direito de votar como ele quiser. Sim. Você pode discordar do voto do seu congressista, mas ele tem o direito de votar. Ele foi eleito para isso, né? Democracia indireta é assim, né? Nós elegemos os nossos representantes que, junto ao Congresso Nacional, vão fazer o voto e têm o direito de votar. Escolhemos nossos representantes. Então, isso tem que ser protegido no todo, completo. Não podemos tergiversar sobre isso. Agora, também nós temos que dizer que ele não pode se utilizar do ser parlamentar. Estou falando, evidentemente, aqui lato sensu, sem nenhum caso concreto em mente, mas ele não pode se utilizar disso para poder ir lá na rede social como candidato, imputar um crime a alguém, soltar um monte de falsas. E isto, a imunidade hoje não mais protege. Há precedentes já das cortes superiores. E houve uma evolução, né, do Supremo com relação a esse entendimento. Houve uma evolução. Há um tema já do Supremo feito, mas ele é muito específico ao Legislativo Municipal, que diz que o vereador responde pelos excessos. Ainda não tem um tema específico para o Congresso Nacional, mas há alguns precedentes que se estão intuindo, né, os excessos. Quando de eleição, a Justiça Eleitoral vai apurar e eventualmente pode ter virar um crime comum. Né? E aí o Supremo não age, né? Porque os crimes têm que ser conexos ao mandato para ter o foro. Sim. Embora a questão do foro, prerrogativa de função, a jurisprudência já mudou 4 vezes desde 88. Né? Ele era imutável, complo, geral e restrito, passou a ser, né, quase difícil de tê-lo, porque acabou o ilícito ou não tem ligação com o cargo, acabaram o foro, e hoje há uma visão intermediária que ele permanece mesmo depois do exercício do cargo. Então o Supremo também vai mudando as interpretações ao longo do tempo. Há uma evolução que eu entendo positiva na questão de você também tratar a imunidade como não absoluta e olhar excessos caso a caso, tanto no período eleitoral quanto no período comum do cidadão, né? Do cidadão, porque o parlamentar também é um cidadão. E por outro lado, entendo aí que o Supremo ainda digamos assim, patina acho que é uma palavra equivocada, mas ele ainda não tem uma firmeza em como
indicar com exatidão, né? Quais ilícitos podem ser objetos de foro prerrogativo de função, de que forma cada um vai agir, né? Já que a jurisprudência mudou, repito 4 vezes em 40 anos. Nossa. Do Supremo, só do Supremo. Sim, só do Supremo, né? Sobre esse tema. E hoje o que impera é que existe o foro para ilícitos que tenham pertinência com o mandato. Então não adianta também ser outro tipo de ilícito comum ou que não tenha pertinência com o mandato, mas eles são mantidos, né? O foro é mantido mesmo pós-mandato. Essa é a última alteração da jurisprudência e bem recente, inclusive. Sim. É um assunto que já merecia a atenção do Supremo, porque nos últimos anos existem vários episódios, né? Nos últimos anos, na última década pelo menos, ou até das 2 últimas décadas, episódios relevantes em que se colocou em xeque, né? A discussão sobre a imunidade parlamentar, os limites da imunidade, a necessidade da imunidade em relação a quê e para quê, né? A necessidade do nexo com a atividade política do cargo. Eu só tem um episódio que é curioso, que, assim, eu lembro vagamente e já li sobre isso. Salvo engano, há décadas atrás, teve um caso em que a imunidade parlamentar foi a tábua de salvação de um parlamentar, salvo engano, o pai do Fernando Collor de Mello, que matou um congressista. Dentro do Senado. Dentro do Senado, né? E o argumento da defesa foi a imunidade, não foi e isso? Aí foi antes da Constituição de 88. Foi antes da Constituição de 88. E foi esse o argumento. Hoje nós já temos precedentes de buscas e apreensões em gabinetes parlamentares, é uma coisa bem discutível. Já temos o afastamento de chefe de poder pelo Supremo, que é outra coisa bastante discutível. E nós já temos hoje julgamentos de presidentes e ex-presidentes pelo Supremo. Então, dali para hoje, a evolução foi brutal. Podemos, de novo, concordamos com essa e com essa, discordamos dessa e daquela. Sim. Dentro da liberdade de expressão. Sim. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que houve uma evolução quanto ao tema ao longo dos anos. Então, não é tudo o que acontece dentro das casas que está imune. Esse exemplo que você deu tinha imunidade, mas essa questão de você atirar contra o parlamentar não faz coro com votos, gestos, né, e palavras dentro da casa. Não faz sentido nenhum. Hoje, essa tese talvez não tivesse mais eco, né? Sim. E mais do que isso, já se avançou para permitir, quando do desvio, quando ilícitos que não tenham a ver com o voto, com a atividade parlamentar, sim, o Supremo poder investigar a gente durante o exercício do mandato. Tem uma discussão agora também que recrudesceu, que é a questão se precisa ter autorização ou não do Congresso para processar parlamentar. A Constituição define bem lá que toda vez que tem uma prisão, né, em flagrante o parlamentar, o Congresso se reúne para ver se relaxa ou não. Está bem delimitado. Já na questão do Supremo processar o parlamentar, há uma dúvida se você tem que pedir para todos os crimes ou não, né? É uma matéria que voltou, que recrudesceu, e há uma discussão nova sobre esse tema. É extremamente importante, né? Porque muitas vezes a casa a qual aquele parlamentar pertence faz uma proteção que impede que a justiça o alcance, né? Ou o contrário. Mas se a proteção for por causa de um ato parlamentar, acho que a casa está certa. É justo. Aí nós temos que ver o caso concreto, né? Sim. Porque ali nós temos os direitos, a separação de poderes. Os poderes são, na teoria, independentes e harmônicos entre si. Todos eles, né, desde Montesquieu, nós temos uma evolução de atos que são atos, digamos assim, típicos do poder e atípicos do poder. Então, por exemplo, o legislativo ele faz, né, regula as leis, mas ele julga os crimes, né, de impeachment. O executivo administra, mas faz lei, que é medida provisória. E o judiciário julga e arbitra os conflitos entre os outros dois. Então, nessa atividade atípica de cada um dos poderes é que a gente tem as zonas cinzentas, né, de conflito. Sim. Então, você tem que ir num caso concreto. O que é a casa protegendo, né, um parlamentar do que é, né, uma investida indevida contra aquele parlamentar. É muito difícil, nós estamos numa zona muito cinzenta. Uma linha tênue também. Uma linha muito tênue, mas é um debate que está sendo enfrentado hoje, né, em vários casos. A gente poderia citar aqui meia dúzia de casos. A ideia acho que não é fulanizar, mas é trocar uma ideia
sobre o direito, sobre como é que as cortes pensam, mas esse debate ele é atual. Ah, muito, muito legal. E assim, antes da gente encerrar aqui o nosso episódio e tomar o nosso Negroni, como a gente combinou, tem um assunto para fechar aqui que eu queria saber a sua opinião, que é esses limites da liberdade de expressão para o jornalista, para a imprensa. Outro dia eu li uma matéria de um jornalista que foi condenado, não me lembro o tribunal de que estado que é, não é o de São Paulo, porque ela divulgou os valores que desembargadores daquele tribunal teriam recebido e insinuando que era um valor imoral, enfim. Mas valores que ela tirou do portal de transparência. Do próprio poder. Né? Do próprio poder. E ela foi condenada a um valor, era uma jornalista, uma mulher, ela foi condenada a um valor assim, extremamente duro, um valor alto. E ela estava exercendo ali, enfim, né, o que eu li da matéria, depois eu tive curiosidade de ler qual foi a matéria que ela publicou, que eu li da reportagem sobre essa condenação, e depois eu tive a curiosidade de ler a matéria que ela escreveu. Ao meu ver, ali ela estava dentro do âmbito da sua liberdade de expressão, sua liberdade jornalística, de manifestação, da opinião, enfim. Por outro lado, a gente também se depara com excessos da imprensa. Isso acontece de maneira relativamente comum, né, em que se utilizava dessa liberdade do jornalista de se manifestar como um escudo para, de fato, praticar abusos. Você não acha que também é difícil isso? Então, vamos lá. Nessa questão de jornalista, acho que o Supremo deu algumas evoluções pós-Constituição. Primeiro, ele decidiu lá atrás que você não precisa ter diploma de jornalista para exercer a função de jornalista, que é um avanço, me parece correta a descrição. Segundo, ele decidiu por acabar com a lei de imprensa. Nós tínhamos uma lei lá dos anos 60, 70, e o Supremo, em um determinado momento, entendeu, essa lei não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, essa lei não existe mais, né? Eu tive até alguns casos nos anos 90 que eu enfrentei essa lei, mas o Supremo hoje entende que ela não tem. O que quer dizer isso, né? Prima fase, que você não tem um controle prévio do jornalismo. Né? Não dá para você suspender nada antes de ser publicado. Essa decisão é do Supremo, é a jurisprudência. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a imprensa, como diria Rui Barbosa, é a vista da nação. É um bom texto dele também sobre isso, desde lá dos anos 20, dos anos 30. Quarto, muito embora qualquer pessoa possa ser jornalista, não tenha controle preventivo, evidentemente que o jornalista e o órgão que ele está trabalhando respondem pelos seus atos como qualquer cidadão. Se eu fizer aqui agressão, eu até usei aqui a figura do clube, que é mais fácil para todo mundo entender. Se eu cometi um ilícito lá contra o colega de clube, e se eu cometer como um jornalista um ilícito contra alguém, eu posso ser chamado a responder, tanto civil quanto criminalmente, como qualquer cidadão. Nesse caso concreto que você está me relatando, eu acho que não tem ilicitude nenhuma dessa jornalista. O Supremo também já tem precedentes no sentido que os valores do salário dos servidores devem ser divulgados em razão do princípio da publicidade, que está lá no caput do 37 da Constituição, ponto. E acho que a primeira cidade que fez isso foi São Paulo, deu bastante repercussão, nos começos dos anos 2000, o Supremo fixou esse entendimento. Então, é absolutamente lícito você fazer matérias e entender que, olha, alguns valores são devidos e eu entendo que alguns valores não são devidos, que eu acho que é uma remuneração aqui excessiva, que esse aqui não tem pagamento de contribuição de imposto de renda, eu acho que precisa de uma reestruturação maior. Isso, nem de longe, me parece um crime neste exemplo. Sim. Estou falando aqui também acho. Sem ter aqui acesso a nada, mas essa situação hipotética me parece que elimina qualquer possibilidade de crime. Mas, evidentemente, em alguns momentos, a imprensa exagera, faz parte, é do jogo. E em alguns momentos é fácil de você identificar. Quando você tem uma imputação, uma agressão, tem alguns jornalistas que são mais exaltados, então fica mais claro. O Cajuru, que é senador, foi engraçado, tinha 200 e tantos processos de crime de dano moral e crime contra a honra contra ele. Alguns ele perdeu, alguns ele ganhou. Então, isso não dá inelegibilidade, é bom também que se diga isso, mas o fato é que ele era um jornalista polêmico. O que eu acho difícil de você conseguir pescar é quando indiretamente a imprensa está fazendo algum jogo.
E aí não tô falando só no caso do direito eleitoral, não. Subliminarmente tá ali. Porque aí você não tem uma ofensa direta. Você tem lá 3, 4 matérias repetidas. Você tem toda semana criticando a mesma empresa, né? Há, recentemente, jornalistas que foram afastados aqui de grandes canais de televisão exatamente por esse jogo. E aí fica mais difícil de você conseguir Identificar, né? identificar e mostrar para o juiz, né? Que o excesso também tem as escondidas. Aí eu acho que é mais difícil, né? De você conseguir separar ali o que é direito fundamental da liberdade de expressão do jornalista do que é uma agressão à sua vida privada, que também é um princípio constitucional. Sim. Né? Proteção aos dados da sua vida privada. É um princípio e também está lá no mesmo artigo da liberdade de expressão. Sim, e tem que ser ponderado, como a gente conversou. No caso concreto. Tem que ter uma consonância entre esses direitos fundamentais. Nem sempre isso é fácil, né? Estamos aqui falando tudo em hipótese, né? Falando em teoria, às vezes também é mais fácil a gente dizer teoricamente isso, mas enfrentar os casos, né, que a doutrina americana chama dos hard cases, realmente é complexo. Esse tema é muito legal, né? Muito interessante, né? Liberdade de expressão, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui. Muito bom. Muito legal, Danilo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar ao seu lado novamente. É sempre uma alegria aqui conviver com você, seja dentro da profissão, seja fora da profissão. É uma coisa que há alguns anos me deixa muito feliz. Eu que agradeço, Marcelão. E vou contar uma curiosidade que eu deixei para o final, que eu sou amigo e conhecia o irmão do Marcelo, né? Grande Andrezinho. Que nos apresentou. E coincidentemente, no meu primeiro escritório de advocacia, escritório pequeno no centro da cidade de Campinas, escritório simples, me aventurando, torcendo para que as coisas dessem certo, quando a imobiliária que administrava a sala comercial do meu primeiro escritório era do seu Toninho, o pai do Marcelão. E eu só fui descobrir isso tempos depois, né? E eu me tornei grande amigo do Marcelo por conta do André. E quando a gente se encontra todo mundo, é uma festa, né? E eu fico muito feliz. Toda vez que eu vejo o Marcelo, eu lembro do seu Toninho, eu lembro do começo da minha vida, da advocacia. Fase boa, fase dura de dinheiro, mas que traz saudade. Aquele começo da advocacia que a gente tem muita coragem, tem muita vontade. E depois se olhar para trás e ver que as coisas deram certo, né? Estão dando certo, nos deixa muito feliz. E eu vejo como você, a sua família fizeram parte da minha história. Muito legal. Até indiretamente. Tem aquela máxima lá, diz que a gente às vezes faz o certo pelas vias tortas. Eu discordo um pouco dela e a nossa é a história. A gente faz o certo pelas vias certas. Então essa encruzilhada aí de coincidências nada mais fez do que nós fortalecemos nossa amizade, nós estarmos juntos e nós convivemos muito bem um com o outro. Muito obrigado. Legal, Marcelão. Então nós vamos tomar nosso Negroni. Mentes brilhantes. Se você gostou desse episódio, siga-nos no Spotify, no YouTube. Escreva lá nos comentários uma sugestão do que a gente pode tratar, o que você quer ouvir aqui nesse podcast. E compartilhe para amigos, clientes e pessoas que possam aproveitar todo esse conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje e em outros episódios. Um abraço e até o próximo episódio.